Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Dinara Souza, aqui de novo, proprietária da empresa Making Sense, assessoria, assistência, estudo em processamento sensorial, tá? Tô aqui pra gente conversar um pouquinho, mais uma vez, sobre o aspecto motor, né, que tem a ver com o movimento das nossas crianças, principalmente as crianças que estão dentro do espectro do autismo, tá? Mas antes da gente começar a falar, quero pedir para vocês procurarem o nosso canal no YouTube, tá? Making Sense, Clínica de Integração Sensorial. Vai lá, dá um likezinho, se inscreve no nosso canal para que você possa receber os alertas. Cada vez que a gente postar vídeo novo, você vai receber um alerta e daí você vai conseguir acessar direto e assistir os nossos vídeos, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aspecto motor fino. O que significa isso, papai e mamãe que nunca ouviu falar? Tem a ver com a movimentação fina, significa a movimentação das pequenas partes, principalmente das extremidades do nosso corpo, ou seja, as nossas mãos e os nossos braços, tá? Geralmente, o aspecto motor fino, a gente vê, né, a importância dele, né, dentro do desenvolvimento infantil, na hora que a criança vai brincar. Porque é super importante que a criança use as mãos para brincar, não é mesmo? Então começa aí o exercício de desenvolvimento desse aspecto motor fino, tá? Que tem a ver com o ombro, o braço, antebraço, punho e mãos, tá? Esse desenvolvimento, esse aprimoramento acontece daqui do ombro, tá? Até a mão. Então, primeiro a criança desenvolve o controle de conseguir movimentar o ombro, o antebraço, o punho e a mão, tá? Esta é a sequência deste desenvolvimento, né? Futuramente, a gente vai ver a importância desse desenvolvimento onde? Na escola, na escrita, né? A hora que a criança tiver que manipular o lápis, a hora que a criança tiver que usar a tesoura para recortar, né? É aí que aparece realmente a motricidade fina e os problemas na motricidade fina, tá? Vocês lembram que eu comentei no vídeo anterior a respeito do aspecto motor da criança relacionado aos movimentos, né? A coordenação motora global da criança? Vocês lembram que eu falei que 70% das crianças que estão dentro do espectro do autismo apresentam dificuldades ou problemas no desenvolvimento do aspecto motor? Então, essas mesmas 70% que apresenta dificuldade em movimentar o corpo como um todo, também terá dificuldade para desenvolver os movimentos e a precisão, o controle dos movimentos dos braços, do ombro, dos braços, do punho e das mãos, né? Então isso significa que a criança que tem dificuldade em se movimentar no espaço, né, em controlar os movimentos, também terá dificuldade aqui na mão, ok? Então o que eu tenho visto ultimamente, né? Muitas e muitas crianças do espectro, né, do autismo, com várias questões de motricidade fina, ou seja, dificuldade para manusear os brinquedos, dificuldade para conseguir brincar com as duas mãos ou uma mão só. Muitas crianças apresentam muita dificuldade na escola, desde não conseguir escrever, de não conseguir pegar direito na caneta. Tem dificuldade na coordenação visomotora. O que é isso? É controlar o olho e a mão para conseguir escrever num espaço, né? Eu tenho visto muitas crianças com esse tipo de dificuldade, né? Que começa a aparecer lá na escola, né? Mas que na verdade fica mais visível lá na escola, mas são dificuldades que já aparecem desde o desenvolvimento da criança, quando ela começa a brincar com as mãos. E daí o que eu vejo? Essas crianças com dificuldade e um monte de gente, né, tentando trabalhar isso como? Fazendo treinos, fazendo a criança pegar, né, de uma forma direitinha na mão. Então eu vejo muitos profissionais posicionar a mão da criança no lápis e fazer treino, seja ela perfurar papel, seja ela fazer pontilhado, né? Mas não se esqueça que eu falei, o desenvolvimento da motricidade fina, que vai aparecer aqui na mão, ele começa aqui no ombro,
cotovelo, punho e mão. Ou seja, não adianta a gente pegar uma criança que tem muita dificuldade na motricidade fina e ficar treinando a mão, sem antes a gente trabalhar toda a parte da postura, do ombro, do braço, antebraço, punho e mão, tá? A gente precisa trabalhar a origem, a gente precisa seguir o desenvolvimento normal da criança, né? Então eu morro de dó, porque daí o que acontece? A criança fica mega frustrada, né? Porque tá lá a pessoa fazendo ela escrever, sendo que às vezes ela nem consegue, gente, controlar a postura dela, né? Sabe aquelas crianças que costumam desabar, né? Que vai sentando e vai se escorando e vai caindo, ou senão aquela criança que fica apoiada assim com a mão, que não sustenta, ou seja, a criança não consegue sustentar nem o próprio corpo, né? A criança não consegue controlar nem os movimentos e as posturas. Como é que você vai exigir do cérebro que essa criança fique bem para poder escrever, né? Então, gente, o profissional mais indicado para avaliar essa criança e ver como que tá todo o desenvolvimento dela, e não só a mão, é o terapeuta ocupacional ou o psicomotricista, tá? Esses são dois profissionais que trabalham muito bem com essa parte, porque eles olham, eles avaliam a criança como um todo o aspecto motor, né, que envolve o movimento dessa criança. Então, esses profissionais, eles vão avaliar desde o corpo como um todo, do controle postural dessa criança, né, da estabilidade, como é que tá o ombro, como é que tá a força, como é que tá a pega dessa criança. Às vezes a criança tá fazendo uma pega assim, né, e o pessoal já muda para cá. Existem fases, né, do desenvolvimento até da pega, da apreensão da criança, né? Então é preciso de um conhecimento muito específico para a gente trabalhar essas questões relacionadas à motricidade fina, tá? E os melhores profissionais são esses: o terapeuta ocupacional, psicomotricista, né? Por mais boa intenção, né, que tenha, por exemplo, um pedagogo, que é um profissional maravilhoso para trabalhar com alfabetização, né, leitura, escrita, ele não tem conhecimento suficiente para avaliar, por exemplo, a postura, para avaliar o tônus, né, da criança, para avaliar a musculatura, se está fraca, né, porque às vezes os músculos aqui do corpo da criança, do braço da criança e da mão da criança estão fracos, estão flácidos. Então, esses músculos não vão conseguir sustentar por muito tempo, né? Um lápis, por exemplo. Às vezes a criança pode ter uma dificuldade que a gente chama, que é de integração bilateral. O que é isso, integração bilateral? É usar bilateral, tem a ver com os, né, dois, lateral, lados. Então, os dois lados do corpo, né, é a capacidade que o ser humano tem de usar os dois lados do corpo, né, de forma sincronizada, simultânea, né, realizando o mesmo movimento ou não, né, mas usar essas duas partes do corpo em uma ação, entendeu? Por exemplo, recortar um papel, né, onde a criança pega o papel e a tesoura, então eu tenho que essa mão eu utilizo a tesoura e essa mão eu giro o papel. Isso daqui, essa atividade requer muita integração bilateral, que é a integração dos dois lados do corpo. Eles estão, os dois lados do corpo, trabalhando juntos em uma ação. Então, por exemplo, isso não é levado em consideração. A criança que tem alteração, né, bilateral, ela precisa de um trabalho específico para isso, né? Não adianta a gente ficar lá colocando a tesoura na mão da criança, dando papel e fazendo ela recortar, né? Sem antes a gente trabalhar essa integração bilateral no corpo como um todo, tá? Então vocês estão percebendo o quanto específico é e o quão difícil é cuidar da motricidade fina? Ou seja, as crianças precisam de um profissional, de um olhar especializado para isso, tá? Não dá pra gente ficar, por exemplo, sucateando, né, intervenção. Então, por exemplo, eu tenho, mas eu tô pagando tal a fulana de tal, ou o fulano de tal, e ele é maravilhoso, ele falou que ele vai me ajudar nisso. Tá, mas ele tem conhecimento de tudo isso que eu falei pra vocês? E olha que tudo isso que eu falei pra vocês é só uma partezinha, tá? Tem muito mais coisas que a gente tem que olhar
tem que avaliar e tem que tratar na hora que a gente for realmente ajudar essa criança com a motricidade fina dela, tá? Então, papai, mamãe, fiquem espertos com isso, né? Se a criança tem alteração de coordenação motora global, que é aquilo que eu falei, né, da criança do espectro, né, que 70% delas têm, provavelmente isso também vai aparecer na motricidade fina. E é interessante que você procure um especialista, ok? Que possa avaliar a sua criança, ver exatamente em que nível que ela está desse desenvolvimento da motricidade fina e direcionar um trabalho específico para isso, tá bom? Espero que essa informação tenha ajudado vocês, tá? Mais pra frente eu vou dando dicas de repente, como ajudar um pouquinho mais essas crianças que têm alterações, tá bom? Beijo bem grande, pessoal. Tchau, tchau.